Isso. Olha, a gente tem a raiz da árvore. A gente tem um tronco. Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo? Sim. Lado esquerdo, todo mundo? Aí tem um tronco. Ó, semente, raiz, tronco. Aí vem a folha. A flor. E da flor nasce o fruto. Então, o que é fruto? Fruto é aquele que nasce da flor. E por que o fruto é importante? Porque o fruto é ele que vai carregar a semente que vai fazer nascer uma nova árvore do mesmo fruto que era. Não é assim? Então vamos lá. Se o tema de hoje, a Bíblia, está nos falando sobre os frutos do Espírito. Então, esses frutos do Espírito significam o quê? O que são esses frutos do Espírito? O fruto do Espírito significa aquilo que a gente produz. Como assim a gente é árvore? Pela Bíblia, a gente vai observar que nós, vocês crianças, nós somos que nós fôssemos árvores. Nós somos como se fôssemos árvores. Por quê? E nós devemos produzir um fruto. Por exemplo, falando na nossa linguagem, né? Porque acho que se eu falar mangueira, cajueiro, vai ficar um pouco difícil para você, né? Mas como a nossa linguagem fica melhor, regional, um pé de caju. Um pé de caju, a gente espera que ele coloque o quê? Caju. Um pé de manga, coloca o quê? Manga. Se a gente planta na sua casa, você está lá, o seu pai e sua mãe planta um pé de laranja, por exemplo. Você vai esperar que nasça laranja, sim ou não? Sim. Você vai querer que nasça laranja, claro. Se você plantou ali para nascer laranja, para dali você experimentar o fruto, para a laranja, fazer o suco. Então, olha só. Quando Deus, Ele olha para nós, enquanto filhos dele, Ele espera de nós que a gente também produza frutos. Mas que frutos são esses? E a gente produz. Aí é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Todo mundo entendeu o que é fruto, né? Sim ou não? Sim. O fruto ele vem da flor de uma árvore. E ele vai carregar a semente. A árvore ela tem que colocar fruto para ela ser importante. Então vamos lá. Olha só. A tia Raquel já estava aqui a comentar sobre os frutos do Espírito. Quem aqui das crianças, quando chegou, observou aquela árvore? Alguém observou aquela árvore? Alguém parou para olhar para aquela árvore? Sim? Estou vendo gente levantando a mão. E ali naquela árvore tem laranjas. Só que a gente não está aqui para falar de árvores aqui que eu citei. É de manga, é de caju. Não. A gente está aqui para falar dos frutos que nós produzimos ou que nós temos no nosso coração quando a gente obedece a Deus. Então vamos lá. A tia Raquel foi lendo os frutos que aqui estão. Então vamos. A Bíblia vai nos mostrar que existem 9 frutos do Espírito. Vamos conhecer quais são esses frutos? Olha só, algo interessante. O que é importante vocês prestarem atenção no que eu vou estar a explicar aqui? Porque daqui a pouco, crianças, a gente vai ter algumas brincadeiras. E nessa brincadeira, a gente vai ter perguntas do que vai ser ensinado aqui agora. Então, quem ficar lendo e prestar atenção, já vai saber a resposta. E olha a coisa melhor. Quem ganhar a brincadeira, vai ganhar um brinde. Todos que ganharem a brincadeira, você participou. Ganhou a brincadeira, aceitou a pergunta, você ganha o brinde. Então vamos lá, vamos prestar atenção para você ter a resposta na hora da pergunta, ok? Vamos lá. Todo mundo está observando aqui? Sim. Eu tenho 2 partes de uma árvore. Eu tenho uma mais bonita e outra mais feia, mais murcha. Inclusive uma está verdinha e a outra está marrom. Se você tivesse a possibilidade de escolher assim,
pensando que a gente é uma árvore. Vamos pensar que a gente é como uma árvore. Você queria ser qual árvore? A verde ou essa daqui? A verde. Ela é mais bonita? Sim. Todo mundo queria ser essa, né? Sim. Pronto. A gente vai sair daqui já aprendendo, sabendo como é que a gente faz para a gente ser assim. Como assim? Como árvore? Não. Para a gente ser bonito enquanto pessoa. Bonito enquanto pessoa. Para as pessoas olharem para nós e dizer, olha, tá vendo esse menino? Qual é seu nome? Eu esqueci. Esqueci o nome dele. Do seu, esse. Gustavo. Para alguém olhar para Gustavo e dizer assim, Gustavo, você é um menino muito bonito. Mas não é bonito só o seu cabelo, não é bonito só a sua roupa, não. Mas você é bonito enquanto criança. É uma criança educada, é uma criança que tem amor, é uma criança que tem paz. Todo mundo quer ser assim? Sim ou não? Sim. Todo mundo diz que quer ser igual essa árvore. Então hoje nós vamos aprender como é que a gente faz para sermos pessoas bonitas, para termos um coração bonito. Bonito no nosso coração. Quem quer aprender a ser assim? A ser bonito enquanto pessoa, para ser uma criança bonita de coração. Quem quer aprender? Alguém? Todo mundo, né? Então vamos lá. Vamos para a gente ser uma árvore bonita, ou melhor, uma pessoa bonita, para as pessoas olharem para mim e dizer, tá vendo essa menina? Tá vendo esse menino? Tá vendo aquela criança? Ela é uma criança educada, ela é uma pessoa bonita. Por quê? Porque ela tem amor, ela ama o seu próximo, ela tem respeito, ela obedece a Deus. Então vamos lá. A gente vai aprender sobre os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Mas a gente já entendeu o que é fruto, o que uma árvore produz. Só que aqui a gente não vai falar sobre os frutos que uma árvore produz, mas a gente vai falar sobre os frutos do Espírito. Alguém sabe o que é o Espírito Santo? Alguém? Sim? Sabe me dizer o que é o Espírito Santo? É o quê? Tá com vergonha? Vamos lá. O Espírito Santo, ele para nós é como um amigo. Não é bom quando a gente tem um amigo para nos ajudar? Então Deus, pensando nisso, por amor a nós, Ele manda um amigo chamado Espírito Santo. A gente não consegue enxergar Ele, mas Ele é um amigo que está pertinho da gente. E o que é que o Espírito Santo ele faz? O Espírito Santo, ele nos ajuda a gente entender o que é a coisa certa e o que é a coisa errada. Para que a gente não faça o que é errado e para que a gente faça o que é certo. Então hoje a gente vai aprender quais são os frutos, quais são as coisas, as qualidades que a gente tem que ter em nós para a gente agradar a Deus. O que é que a gente tem que ter em nós? Vamos lá. Eu já disse a vocês que são quantos frutos do Espírito, quem lembra? 9. Olha aí. Memorize aí, vai aprender. Mais uma vez eu digo, quantos são os frutos do Espírito? 9. Já fica aí na memória. Então vamos ao primeiro fruto do Espírito. Olha o primeiro fruto do Espírito. É o amor. O amor é o primeiro fruto do Espírito. Então já fica aí. Se eu perguntar a você, qual é o primeiro fruto do Espírito? Amor. Então o amor é o primeiro fruto do Espírito. Por que é que a gente tem que ter amor? Não é para a gente ter ódio, não. A gente tem que ter amor ou ódio? Amor. Amor. E por que é que o amor é importante? O que é que significa o amor? O amor é quando eu desobedeço a minha mãe? O amor é quando eu faço raiva ao meu irmão e brigo com ele? O amor é quando, por exemplo, eu estou na escola e um coleguinha meu pega um lápis meu. Ele errou, claro. Mas é o que é que você faz? Você vai para cima dele e começa a bater nele? Não. Não. Você precisa ter dentro do seu coração
Aí você pode dizer assim, mas a gente não só deve amar o nosso pai e a nossa mãe e os nossos irmãos, não? Não. A Bíblia, Deus vai nos dizer que sabe quem a gente tem que amar? A todas as pessoas. A todas. A gente não só pode amar aquele coleguinha que divide o biscoito com a gente na hora do lanche. A gente não só pode amar um pai ou mãe da gente quando dá um brinquedo novo pra gente. A gente não só pode amar, como eu posso dizer, aquele seu coleguinha que está ali te emprestando um lápis, uma borracha na escola. Não. A gente tem que amar a todos. A gente tem que amar até aquele colega da escola que fica ali o tempo todo. Você está concentrado, fazendo sua atividade na escola e ele está ali, catucando você, fazendo raiva a você. A gente tem que amar a todos. Até aquele que nos faz raiva, a gente tem que amar. Vocês sabiam disso? Que a gente tem que amar a todos? A gente tem que amar a todos. Esse é o primeiro fruto do Espírito, é o amor. Olha só outra coisa interessante. Estão prestando atenção? E vocês têm que memorizar uma coisa. Quem foi que ensinou sobre o amor? Ou melhor, quem foi que fez a maior prova de amor por mim e por você? Deus foi quem fez a maior prova de amor. Aí você pode dizer assim, não. Quem fez a maior prova de amor, como eu posso dizer? Foi o meu pai pela minha mãe, que casou com ele, com ela? Não. Quem fez a maior prova de amor por mim foi o meu pai e minha mãe. Quando no dia das crianças, por exemplo, amanhã vai me dar um carro novo, um carrinho de brinquedo novo, uma boneca nova. Não. A maior prova de amor que a gente tem foi Deus. Deus nos ensinou o que é amor. Sabe por quê? Porque Ele não só disse assim, eu amo vocês. Não. Ele não só disse, mas Ele provou. E o que foi que Deus fez por nós para provar que nos ama? Olha só. Ele entregou o seu filho para se sacrificar por nós. E esse Filho de Deus, Jesus, sabe o que Ele nos disse sobre o amor? Ele disse, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vou repetir mais uma vez, isso é importante, viu? Pode ser que caia em alguma pergunta. Quem foi que disse que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou? Jesus! Jesus, olha só. Jesus disse isso, que a gente deve amar o nosso próximo como Ele nos amou. Então a gente já viu que o primeiro fruto do Espírito é o amor. E qual é o segundo fruto do Espírito? Alegria. Ou na Bíblia botar aí na tradução de vocês, gozo, mas é a mesma coisa. O segundo fruto do Espírito é a alegria. A alegria é importante, muito importante. Mas você pode dizer assim, mas eu só posso ter alegria se eu tiver tudo que eu quero. Se eu não tiver tudo que eu quero, eu não posso ficar alegre, não. Por exemplo, uma boneca que muito massa é menina, né? Uma boneca que muita gente compra por aí. A boneca, a bebê de bom. É uma boneca caríssima. E eu não tinha essa minha época, não, né? Minha mãe comprou a minha. Mas é por isso que eu fiquei triste. Mas vamos lá. Você, por exemplo, quer uma boneca dessa. Aí você vai ser uma criança triste porque você não tem uma boneca dessa? Não. Não. Porque a alegria que a gente deve ter no nosso coração, ela não pode depender das coisas que a gente tem, não. Se a gente tiver aquela bola que a gente quer, a gente fica feliz. Mas se a gente não tiver, a gente tem que ficar feliz também. Você, menino, eu queria aquele carro de controle remoto Chico. Por exemplo, você chega na escola e quando você vê o seu colega tá ali com um lápis totalmente diferente do que você tem. Você olha para aquele lápis e diz assim, que lápis bonito. Eu queria ter um desse, mas eu não tenho. Eu queria ter um desse, mas a minha mãe disse que não pode comprar para mim. Não consegue.
deve ser porque a gente confia em Deus e porque a gente sabe que Deus nos ama. E isso deve ser o motivo de nós termos a alegria. Então, o segundo fruto do Espírito é a alegria. Nós temos o amor e a alegria. E agora, qual é o terceiro fruto do Espírito? É a paz. O terceiro fruto do Espírito é a paz. Aí você pode dizer assim: pai, eu não tenho paz na minha vida. Eu sou criança, mas eu tenho muito problema. Eu vejo meu pai e minha mãe agoniados, com um problema aqui, outro ali. Eu chego na escola, os meus colegas arengam, bagunçam comigo. Eu não tenho paz na minha vida. Mas só que a Bíblia está nos dizer que esse fruto aqui, a paz, não quer dizer que a gente nunca vai ter problema, não. Mas sabe quando é que você vai ter paz no seu coração? É quando você, mesmo tendo problema na sua vida, você conseguir ter a alegria. Então a paz que nós temos no nosso coração é aquela pessoa que, aquela criança que sabe se manter ali, calma. Aquela pessoa que não se estresse. Por exemplo, você está na escola, está ali no seu cantinho, e o seu colega começa a mexer com você, a te irritar. Ele fala coisas com você, pode chamar palavrão, pode te xingar. E aí você fica. Quem é que gosta quando alguém bagunça com a gente? Quem é que gosta quando alguém ri da gente? Você gosta? Quando alguém ri de você? Quando alguém bagunça com você? Não. Dá vontade de fazer o quê? Dá um burro na cara dele. Ir pra cima. Não é? Dá. Por quê? Porque a gente é ser humano. A gente tem sentimento. Só que a Bíblia, Jesus nos ensina que nós precisamos ter paz no nosso coração. Às vezes, mas eu tenho que ter paz quando o meu colega, quando o meu amigo, que se dizia ser meu amigo, fica me apedreando? Sim. Sabe por quê? Porque Deus está vendo todas as coisas. Você não precisa fazer justiça com a sua vontade. O meu amigo fez isso comigo, eu vou pagar. Eu vou pagar. Ele fez isso comigo, eu vou fazer o mesmo com ele. Não. A gente precisa ter paz no nosso coração. A gente precisa deixar Deus tomar conta de tudo. Amém, crianças? Amém. Vamos lá. Olha outro fruto muito interessante, que inclusive a tia Raquel estava aqui a explicar com vocês, que é essa palavra aqui é difícil, mas vamos traduzir para ficar mais fácil. Essa palavra aqui é longanimidade. Não é difícil essa palavra? É muito difícil. Vamos deixar mais fácil? Paciência. Paciência. Quem é aqui uma criança paciente? Será que tem criança paciente aqui? Vamos lá, vamos ver se você é paciente mesmo. Por exemplo, você está na escola, está lá na fila do lanche. Parece que a fila do lanche está que nem a fila do banco, gigante, com tanta gente. E você com fome, estudou ali, fez a tarefa, cansou. Aí quando chega na hora do lanche, tem aquela fila todinha. Dá vontade ou não de você furar a fila? Dá. Não dá? A gente fura. Ninguém aqui furou a fila na escola não, né? Eu acho que não, né? Furou a fila na escola. Ela tá revelando aqui que furou. Oh, tá sendo sincera. Não? Furou não? A gente precisa ser paciente. Me diga uma coisa, mas é fácil que a gente seja paciente? É fácil? Não. Ninguém gosta de esperar, gente. Todo mundo quer uma coisa que aconteça naquela hora. Mas a Bíblia nos mostra que a gente tem que ser paciente. Olha só. A Bíblia vai nos mostrar. Olha só, crianças, o que acontece quando a gente não é paciente. O que geralmente acontece? Acontece briga, discussão e muita coisa dá errado quando a gente não é paciente. Quando a gente não sabe esperar a nossa vez. Não é verdade?
o amor, a alegria, paz e paciência. Olha só, o que a gente vai ver agora. Essa palavra se chama benignidade. É uma palavra difícil, né? É uma palavra difícil. Benignidade. Aí você pode dizer assim, vamos lá, ó, presta atenção, vamos tomar nada. Benignidade. Vamos facilitar para vocês. Eu vou colocar duas juntas para vocês entenderem o significado. Porque elas são parecidas. Benignidade e bondade. Benignidade e bondade. O que significa isso? Bondade, eu acredito que vocês sabem, não é? Não sabe o que é bondade? Bondade vem de quê? De bom, de fazer o que é bom, o que é certo, e não o que é mal. Então, a benignidade e a bondade, elas andam lado a lado, são quase a mesma coisa. Agora vamos ver o contexto, o que é cada um. Vamos lá. A benignidade é, por exemplo, um colega chega para você, você está lá quietinho no seu canto na escola, e aí ele começa a xingar você do nada. Ele começa a falar do seu chinelo, começa a falar do seu sapato, começa a falar da sua calça, do seu short, começa a falar do seu cabelo, do seu material, dizer, tá velho, ou não presta, tá ruim, você é feio, e começa a dizer várias coisas para você. Se isso acontece, a gente pode xingar o colega de volta? Sim ou não? Não. Se um coleguinha, se uma pessoa nos maltrata e xinga a gente, fala de mal da gente, a gente deve fazer o mesmo? Falar mal dele também? Não. Então a benignidade é a gente desejar o bem ao próximo. É a gente desejar o bem para outra pessoa. Por exemplo, você está lá estudando, aí chega um colega e começa a xingar você, começa a mexer com você e dizer muita coisa que você que é ruim. Aí o que é que você vai fazer com ele? Vai xingar também? Não. Você vai desejar coisas boas para ele. Não tenta entrar em briga, não tenta entrar em discussão. Não. Deixe que Deus já vendo tudo. Deseja o bem para aquela pessoa, por exemplo, fulano, você está me maltratando, você está me xingando, mas Deus não quer que eu xingue você de volta. Então eu desejo a você que Deus te abençoe. Diga isso. Você não pode xingar de volta. Você não pode dar na mesma moeda que aquela pessoa fez com você. Você precisa ter em você a benignidade, ou seja, desejar o bem. E a bondade, que é quase a mesma coisa, é que enquanto eu desejo o bem, eu também preciso fazer o bem. Então a bondade é fazer o bem. Por exemplo, você está na escola, todo mundo está ali para fazer atividade. Aí na sua turma, na escola, tem um coleguinha que ele está precisando de um lápis, vou falar uma coisa assim, um lápis, para ele conseguir fazer a atividade dele. E você tem 10 lápis, e o seu coleguinha não tem nenhum. Será que você não pode emprestar um lápis a ele? Ou emprestar, ou dar um lápis a ele? Pode não? Pois Deus nos ensina que nós precisamos ser bons como Ele é bom. Ou seja, ter bondade no nosso coração. A gente precisa fazer o bem. Aí a gente vai fazer o bem a uma pessoa que mora lá do outro lado do mundo? Não tem como. Aí a gente vai fazer o bem a quem? A quem está bem perto da gente, precisando da nossa ajuda. Então, quando você, criança, deixa eu ver se eu lembro, Eliane, Jordânia, João Miguel, Laura, Eliano, algumas crianças estão lembrando o nome, mas eu sei, todas em geral, a gente precisa fazer o bem às pessoas que estão próximas da gente. Então a gente já viu amor, alegria, paz, paciência, benignidade e bondade. Vamos ao próximo fruto. Esse próximo fruto se chama fidelidade. Fidelidade. Agora, esse fruto aqui, ele
sentidos. Ele é fidelidade e é também fé. Como assim? É fidelidade e fé. Vamos lá, vamos entender, vamos prestar atenção aqui, olha só. Quem aqui é um amigo fiel? Alguém aqui é um amigo fiel? Por exemplo, se um amigo contar algo a você no segredo, você sai espalhando ou você guarda? Certeza? Guarda? Olha aí. A fidelidade é quando uma pessoa ela cumpre as suas promessas. Eu prometi ao meu amigo que eu ia ajudar ele a fazer a atividade de casa. Aí depois eu pensei assim, deixa pra lá, ele se vira sozinho, não vou ajudar mais não. A gente não pode ser assim, porque senão a gente não está sendo fiel e verdadeiro. Jesus, vamos lá, ver se vocês sabem. Jesus, ele gosta da mentira ou da verdade? Olha aí, Jesus, ele gosta da verdade. Então, se a gente diz que a gente ama a Jesus, a gente tem que falar a mentira ou a verdade? Verdade. Então, ser uma pessoa que tem fidelidade é ser uma pessoa que cumpre com aquilo que diz e é uma pessoa que é verdadeira. Agora, o outro sentido dessa palavra fidelidade é fé. E o que significa a fé? Quando nós dizemos que nós acreditamos em Deus, todo mundo aqui acredita em Deus, né? Quem é que crê em Deus? Todo mundo crê em Deus, não é isso? Então, quando nós dizemos que nós cremos em Deus, a gente está dizendo que nós temos fé. E se a gente tem fé, a gente passa a fazer o quê? Confiar em Deus. Então, quem tem a fidelidade não é apenas uma pessoa verdadeira, não é apenas uma pessoa que cumpre as suas promessas para o seu próximo, mas é primeiramente uma pessoa que é fiel a Deus. E o que é ser fiel a Deus? É obedecer ou desobedecer? Obedecer. Ser fiel a Deus é obedecer a Ele. Respeitar. Exatamente. Vamos agora ao oitavo fruto. Olha só. Mansidão. Mansidão. Será que alguém sabe o que é isso? Mansidão. Uma pessoa que tem mansidão é uma pessoa mansa. E o que é uma pessoa mansa? É a mesma coisa que uma pessoa calma. Não quer dizer que essa pessoa, ninguém nunca vai mexer com ela ou querer brigar com ela. Não quer dizer que essa pessoa ela nunca vai se irritar. Mas quer dizer que essa pessoa, ela sabe ter o controle dos seus sentimentos. Alguém chega gritando para você, você não pode ir de volta e gritando com ele. Você precisa lembrar, não. Deus quer que eu seja uma criança mansa. Ele quer que eu tenha o controle dos meus sentimentos. Ele não quer que eu saia gritando, discutindo, xingando, gritando. Não. Ele quer que eu tenha paz no meu coração. E aí eu sou uma pessoa mansa. E agora, o último e nono. Ou seja, o fruto número 9 se chama domínio próprio. Esse aqui é muito interessante também, viu? Vamos lá. Domínio próprio. O que significa ter domínio próprio? Ter domínio próprio é quase semelhante à mansidão. Significa você saber ter o controle dos seus sentimentos. Por exemplo, você fica com raiva. Chega um momento assim que você aconteceu algo e você está com muita raiva. A sua vontade é sair gritando, sei lá, muito raiva, batendo em alguém, derrubando as coisas. Aí porque está esse sentimento dentro de você, essa raiva, você tem que sair explodindo, jogando para fora essa raiva? Não. Você precisa ter domínio próprio, ou seja, eu preciso ter o controle. Eu estou com muita raiva, mas eu vou manter a calma, porque Deus quer que eu mantenha a calma. Deus não nos quer xingando, Deus não quer a gente brigando, Deus não quer a gente em confusão. Olha só, vamos a um exemplo prático de domínio próprio.
Por exemplo, sua mãe, seu pai, sua mãe, enfim, você ganhou um chocolate. Vamos colocar um chocolate na situação. E aí só que você ganhou o chocolate, e aí chegou a hora do almoço. Aí a sua mãe diz assim: não, você não pode comer chocolate. Eu vou colocar esse chocolate ali no armário, e depois que almoçar, é que você vai comer esse chocolate. Mas você está morrendo de vontade. Quando você viu aquele chocolate, a vontade de abrir e engolir logo. Aí você vai fazer o quê? Você vai esconder da mãe e vou lá e vou comer aquele chocolate. E quando ela procurar, eu vou dizer que eu sei. Não sei o que aconteceu, eu sei, eu não comi. É isso que você vai fazer? Não. Vocês mesmo, foi vocês que disseram, e a gente tem que falar a verdade ou a mentira? A verdade. E que a gente precisa ter domínio próprio, ou seja, a gente precisa esperar o tempo de cada coisa. Esperar o tempo de cada coisa. A mãe comprou para você levar para a escola, por exemplo, biscoito. A mãe comprou biscoito para você levar para a escola. Cada dia você vai levar um biscoito. Isso pode ser qualquer coisa do lanche. Aí tá lá no armário, você olha e tem aquele biscoito ali. Cada dia da semana você tem que levar um. Aí você diz: não, mas eu estou com toda vontade, eu quero comer tudo agora, eu quero comer tudo hoje. Por exemplo, uma caixa de chocolate que vem com mais de um chocolate dentro. Não dá vontade de você comer tudo num dia só? Dá vontade de você comer tudo num dia só. Eu não sei a mãe de você, mas a minha, ela dividia de cada um por dia. É um por dia. Então você precisa ter o domínio próprio, saber esperar o tempo de cada coisa. Agora, eu vou fazer semelhante que a tia Raquel fez com vocês, para ver se vocês aprenderam. Vamos lá. São quantos frutos do Espírito mesmo vocês sabem? São 9? Não é 5 não? Não. É 9. Certeza que é 9, né? É. Então vamos lá. Eu digo que você repete o nome do fruto. Amor. Amor. Alegria. Alegria. Paz. Paz. Paciência. Paciência. Benignidade. Benignidade. Bondade. Bondade. Fidelidade. Fidelidade. Mansidão. Mansidão. Domínio próprio. Domínio próprio. Olha só, muito bem. Estou vendo que vocês conseguiram aprender cada um do Espírito. Só que tem uma coisa, crianças. Não vai ser nada fácil para a gente ter esse estudo aqui, não. Não vai ser fácil. Sabe por quê? Olha só. Atenção. Quem é que sabe me responder? Quando uma fruta, ela está lá na árvore, ela corre risco de vários bichinhos atacarem ela. E um deles é Mocinho. a lagarta. É uma lagarta, parece não. É uma lagarta. A lagarta é algo que pode atrapalhar muito no fruto. Aí vamos entender. Se a gente tem que ter o amor, se a gente tem que ter a paz, o que é que pode interromper a gente de ter isso no nosso coração? Vamos lá. Olha só, criança, atenção aqui. Existem algumas coisas que são igual a lagarta. A lagarta, ela não vem como o fruto, acaba com o fruto, não é isso? Aí tá vendo, tá bonito o fruto. Mas a lagarta vem e come, não é isso? Ela destrói o fruto. E na nossa vida não é diferente. E sabe o que é que destrói o fruto de Deus em nós? Sabe o que é que impede da gente ter os frutos do Espírito em nós? São algumas lagartinhas também. Sabe como são elas? Elas se chamam obras da carne. Aí você diz: poxa, é isso? Obra da carne? Olha só, para vocês entenderem o que são obras da carne, vocês já viram que são fruto do Espírito. Só que tem uma coisa: dentro da gente, do nosso coração, a gente não só tem a vontade de fazer o que é certo, mas a gente também tem a vontade de fazer o que é errado.
que pode e o que não pode fazer. Mas a gente acaba fazendo o quê? O certo ou errado? A gente acaba fazendo o errado. A gente acaba fazendo o errado. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Pecado. Sabe o que é o pecado? É algo que vem sobre o nosso coração, que tenta entrar no nosso coraçãozinho para destruir o amor, a paz, a paciência do nosso coração. Só que existe uma solução para isso. E sabe qual é a solução? A solução é nós pedirmos a Deus que Ele nos ajude. Nós não conseguimos sozinhos. Mas se você, criança, você menina, você menino, se você pedir a Deus, Ele vai lhe ajudar a você ter no seu coração esses frutos do Espírito. Amém? Quem aprendeu aqui nessa tarde? Alguém aprendeu? Sim. Eu espero que alguém tenha prestado atenção, porque já, agora nas brincadeiras, a gente vai ter as perguntas. E aí vamos ver. Quem foi que prestou atenção ou não? Tudo bem? Olha só. A primeira etapa do culto foi essa. A gente teve os louvores, a gente teve a participação das crianças louvando o convite Maranata, e a gente teve a ministração sobre o fruto do Espírito. E agora nós vamos ter a oração por todos vocês e a gente vai para as brincadeiras. Amém?